O Salmo de número 90 é um salmo escrito por Moisés. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente tem uma ideia de que talvez todos os salmos que se encontram aqui tenham sido escritos por Davi, mas não é verdade. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas você tem outros salmos, Asaf, e você tem esse aqui, por exemplo, o Salmo de Moisés. Moisés teve uma vida muito longa. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 34, verso 7, que Moisés tinha 120 anos de idade quando ele morreu. Todavia, diz o texto, que nem os seus olhos e nem o seu vigor enfraqueceram. É incrível, né? De todos os personagens da Bíblia, tirando ali aquele camarada que caminhava com Josué, Caleb, já no tempo avançado de vida, ele reivindica uma promessa de Deus sobre ele. Fala, olha, está na hora, ô Josué, de você cumprir a promessa que foi me dada, porque eu sou velho, mas meu vigor está aqui, e eu me sinto tão novo quando essa promessa foi me dada. Mas Moisés é o único personagem da Bíblia que viveu tanto tempo, e a Bíblia declara que a sua visão e o seu vigor estavam praticamente em perfeito estado. Os oftalmologistas, é comum dizer que a partir dos 40 anos é normal a sua visão diminuir. Provavelmente você tem que usar óculos, não tem como fugir disso. E eu fiquei me perguntando por que Deus conservou a visão deste homem assim, tão bom, por tanto tempo, 120 anos. Quando a gente chega ali em Deuteronômio, no capítulo 34 também, nós vamos descobrir que Deus chama Moisés para um monte, e ali naquele monte, Deus diz, Moisés, olha aqui a terra prometida. Olha aqui a terra prometida. Eu prometi aos seus antepassados, você conduziu este povo até aqui e eles vão ocupar essa terra. Então eu imagino que foi por essa razão que Deus preservou a visão de Moisés e o vigor de Moisés, para que Moisés pudesse identificar ele mesmo, ainda que mesmo vendo de longe a terra, a promessa que Deus havia feito para os seus antepassados. Agora, Deus não fez isso para simplesmente aborrecer Moisés. Deus não fez isso para deixar Moisés assim, ó, tá vendo? Eu falei, né, e você perdeu. Não foi nada disso. Deus mostrou a terra para Moisés de longe, com 120 anos, idade avançada, mas com uma visão e um vigor perfeito, para que próprio Moisés pudesse conferir de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Bem, nosso Deus, ele é um Deus de ciclos. Temos o ciclo semanal, 7 dias. Temos os meses, 30 dias, alguns 31. Temos os anos. Deus é esse Deus que, quando você lê a Bíblia, parece-me que ele gosta dos ciclos. Ele gosta dos circuitos. Ele gosta do conceito de estação, de épocas, de períodos. Ciclos e circuitos. Ciclos, temporada. Circuitos, caminhos, veredas. Caminhos que a gente pode percorrer ou que escolhemos percorrer. A vida de Moisés apresenta para a gente 3 ciclos, 3 circuitos também. Os primeiros anos da vida de Moisés, os seus primeiros 40 anos da sua vida, me parece que ele se posiciona como o cara que pode, eu posso todas as coisas. Então você se lembra que os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele viveu dentro do palácio do rei egípcio, ele teve a melhor cultura, a melhor comida. Chegou um determinado momento que ele foi passear e viu o seu povo sendo maltratado. E por conta disso, ele disse, eu posso fazer alguma coisa por isso, eu não vou deixar as coisas dessa forma. Por isso, ele atacou um egípcio e matou esse egípcio. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, esse primeiro ciclo, esse primeiro circuito, esse primeiro caminho que ele escolheu viver, foi o caminho do eu posso todas as coisas. O segundo período da vida de Moisés é aquela fase do deserto. Quando ele foge, ele fica uma temporada no deserto. Essa temporada do deserto leva Moisés a dizer, eu não posso. Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá libertar o meu povo. Ele diz, eu não posso. Eu não sei falar direito, eu não isso, eu aquilo, eu não posso. A terceira fase da vida de Moisés é a fase dos 80 anos. Quando ele recebe seu chamado e ele resolve obedecer a Deus. A Bíblia diz
que nesse período ele se torna o homem mais manso da face da terra. Moisés foi o homem mais manso. E o fato de Moisés ser o homem mais manso, eu entendo, tenho ideia de que isso significa que Moisés era um homem naquele momento, naquele ciclo de vida, naquele circuito, naquele caminho, era um homem que Deus conseguia lidar com ele com mais facilidade. Você deve se lembrar que todos estavam por um período de 400 anos como escravo. 400 anos que eles clamavam, suplicavam, oravam, e eles não viam nenhuma ação da parte de Deus. Mas daí surge um homem, aos 80 anos de idade, que recebe um chamado de Deus, resolve obedecer, e a Bíblia diz que este homem era um homem muito manso. Era um homem que Deus tinha uma facilidade muito grande de lidar com ele. Um homem que era facinho para Deus lidar com ele. Então, Moisés começa o seu chamado muito tarde já. Não sei quantos anos você tem, mas se você tivesse 48, 50, 60, 70, é só a gente olhar para a vida desses homens de Deus e ver como Deus os potencializou, mesmo tendo uma idade avançada. Então, talvez não seja a hora de você pendurar a sua chuteira, descansar, deixar que os mais novos assumem o seu trabalho, aquilo que Deus tem conduzido você para realizar. Então Moisés, ele me parece que faz uma avaliação, um diagnóstico da vida, e ele não consegue fazer isso sozinho. Por isso ele pede o auxílio de Deus no Salmo 90. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de uma maneira que a gente consiga, a partir desse diagnóstico, a ter uma vida sábia, a fazer escolhas sábias, a ter um posicionamento da vida, diante da vida, sábio. Uma das coisas que é muito importante para o nosso tempo é viver uma vida de sabedoria. Idade avançada não significa que você seja sábio. Mas esse lugar de ser considerado como um homem e uma mulher sábia é um caminho que eu e você nós devemos procurar sempre. Então, diante desse diagnóstico de ter uma vida sábia, de contar os dias, nós podemos identificar aqui 7 itens importantes para a gente poder fazer esse diagnóstico de nossa vida de maneira que a gente tenha uma vida sábia. O primeiro, você pode anotar aí, que é lembrar os feitos. Esse mesmo Salmo de número 90, quando Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance o coração sábio, lá também nesse Salmo 90, no versículo 17, Moisés também diz, esteja sobre nós a sua bondade, nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Então, considerar os feitos é considerar as obras. Os feitos são as obras que nós realizamos. E o Senhor lembra você nessa tarde que Deus, Ele é um Deus que contempla as obras das nossas mãos. Deus é um Deus que está de olho, que está olhando para toda a nossa obra, para a obra de nossas mãos. Se tem alguma coisa importante que Deus valoriza, é isso, as obras de nossas mãos. Quando lá no Apocalipse, em Apocalipse, Jesus começa a fazer um diagnóstico das igrejas da Ásia. Ele deixa muito bem claro lá para todas as igrejas, você pode ler, as 7 igrejas, Jesus começa falando com eles, dizendo assim, eu conheço as suas obras. As obras são importantes para Deus. Aquilo que você está fazendo nesse momento é importante para Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nós encontramos, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho, isto é, a obra de vocês, não é vão, não é inútil. Se tem algo que ninguém consegue tirar da sua vida, desacreditar você, é com relação às obras que você faz para Deus. Ninguém pode roubar as obras, os feitos que você realiza para Deus. Assim, lembrar nos feitos
se torna algo muito importante para mim e para você. Porque lembrar os feitos ou lembrar as nossas obras tem a ver com a gente fazer um exercício de fé. Lembrar as obras, relembrar os feitos, nos faz manter no ritmo certo. Olhar as obras, contemplar os feitos, nos exorta a ficar sempre firmes. Por isso que o texto diz aqui, sede firmes e constantes, que nada os abale. Mantenham-se fazendo as mesmas coisas. Contemplar os feitos leva a gente a produzir um discernimento cada vez maior do nosso chamado, daquilo que Deus tem para cada um de nós, de forma muito específica. Isso produz uma alegria no nosso coração, isso produz esperança. Isso também traz adrenalina, né? Aquele negócio de você estar envolvido com as obras do Senhor. São situações que a gente aprende, são situações que nós vamos superando os desafios, as dificuldades. Relembrar as obras do Senhor também nos leva a considerar os pequenos começos. Não desconsidere os pequenos começos, como diz a palavra de Deus. Então você pode começar uma obra para o Senhor fazendo um negócio que você acha que é muito simples. Ou que alguém que esteja do torno de você acha que é muito simples, mas não é. Deus, Ele não está impressionado com o jogador mais habilidoso da Copa do Mundo, que nós teremos daqui a 2 semanas. Deus não está impressionado com a pessoa mais rica da face da terra. Deus se impressiona com aquele que é fiel no pouco, aquele que considera os pequenos começos, os pequenos inícios. Então, uma avaliação, um diagnóstico importante para a gente fazer é lembrar os feitos. Jesus disse, eu conheço as suas obras, para as igrejas da Ásia. Eu conheço as suas obras, boas ou más, grandes ou pequenas, aprovadas ou reprovadas, palha ou rocha, eu conheço as suas obras. E Jesus faz um diagnóstico com as igrejas da Ásia, e esse diagnóstico cabe exatamente dentro da nossa vida hoje. Você vai encontrar Jesus falando para Éfeso, dizendo assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser profetas, mas não são, que destruiu aqueles que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Essas eram as obras da igreja de Éfeso. Já para a igreja de Sardes, Jesus diz, eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora em que eu virei. Deus conhece as nossas obras, sejam grandes ou pequenas, seja no início ou no fim, Deus conhece as nossas obras. Para Tiatira, Jesus disse, eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Para Filadélfia, Jesus diz, eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu sei que você tem poucas forças, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus considera as nossas obras. Deus considera os nossos feitos. Para Laodiceia, Jesus disse, eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, porque assim você é morno, nem frio nem quente. Eu estou pronto para vomitá-lo da minha boca. Deus conhece as nossas obras. Deus celebra as nossas obras. Memorial da ceia do Senhor é relembrar uma obra. Celebrar a ceia do Senhor é relembrar a obra de redenção feita, alcançada por Jesus ali na cruz. Não é? É relembrar o sacrifício de Jesus. E eu não sei como você pode ficar fora quando chega o momento de celebrar a ceia do Senhor. Porque celebrar a ceia do Senhor não é um momento para exclusão. Celebrar a ceia do Senhor é um momento para inclusão.
Celebrar a ceia do Senhor, quando diz lá, examine-se, pois, o homem, quer dizer, faça um diagnóstico. E então coma do pão e beba do cálice. Ele não está falando lá, examine-se, pois, e aí então você decide. Se você não estiver num dia bom, numa semana bom, num mês bom, você pode deixar de tomar a ceia, você está impedido. Não, lá diz, para que você examine-se, faça um diagnóstico, então você coma do pão e beba do cálice. Celebrar as obras. Deus, Ele olha para as nossas obras. O segundo item da nossa avaliação, desse diagnóstico da nossa vida, esse diagnóstico da nossa vida, é avaliar a história. Avaliar a história tem a ver com, assim, lembrar os feitos é empolgante demais, né? Porque você começa a lembrar quais são os limites que você venceu, o que foi que você alcançou. Mas avaliar a história é um pouco mais difícil. É um pouco mais desconfortável. Porque avaliar a história tem a ver com você ter uma conversa com você mesmo. Avaliar a história tem a ver com você fazer um mapeamento da sua vida. E é possível que nesse mapeamento você encontre momentos dolorosos. Talvez você tenha que encontrar coisas e tempos difíceis que você viveu ou que você ainda esteja vivendo. Mas sempre que a gente fizer uma avaliação da nossa história, nós precisamos equilibrar duas coisas. Primeiro, graça. Segundo, responsabilidade. Você não pode avaliar a sua história somente do ponto de vista da graça. Do tipo, não, Deus já me perdoou, então eu estou perdoado, eu faço o que eu quero, faço quando quero, da maneira que eu quiser, eu penso assim. Não. Você tem que equilibrar graça e responsabilidade. Onde está a sua parte responsável em toda essa história? Onde está você aqui? Ao avaliar a história, nós nunca podemos apontar como um juiz. Avaliar a história nos conduz para enfrentar os nossos traumas. Avaliar a história nos conduz a lidar com desvios, com fracassos, com traumas, com decepções. Envolve aspectos difíceis da gente encarar, mas você tem que encarar. Ao avaliar a nossa história, a gente tem que equilibrar graça e responsabilidade. Lidar com memórias dolorosas, lidar com sentimentos angustiantes, lidar com caminhos tortuosos, com feridas que não foram cicatrizadas, com relacionamentos que ainda constrangem você, com tragédias que te perturbam. Avaliar a história exige coragem, humildade, graça e responsabilidade. Onde você se perdeu? Jesus disse isso para a igreja de Éfeso. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. É como se eu estivesse dizendo, olha, eu me lembro quando você se converteu, o quanto você era fervoroso, atencioso, o quanto você lia a Bíblia, o quanto você estava empolgado. O que foi que aconteceu com você? Aonde você caiu? Onde você se perdeu? Volte e se conserte. Porque avaliar a história, eu preciso equilibrar graça e responsabilidade. Jesus, ao fazer esse diagnóstico contra as igrejas, ou nas igrejas ali da Ásia, ele diz, contra você eu tenho isso. Lembra? Todos os textos das igrejas, Jesus diz, contra você eu tenho isso. Para Éfeso, por exemplo, diz, você abandonou o primeiro amor. O que aconteceu com você? Contra Pérgamo, Jesus diz, eu tenho contra você algumas coisas. Primeiro, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, praticar imoralidade sexual. Para Tiatira, Jesus diz, contra você eu tenho isso, você tolera Jezabel. Aquela mulher que diz ser profetiza, com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual. Para Laodiceia, Jesus diz, você está morna.
E morna aqui não é o frio que está aquecendo, é o quente que está esfriando. É mais problemático. Um outro item importante para o diagnóstico da nossa vida é amar a correção. Pensa numa época difícil das pessoas amarem a correção. Elas não conseguem. Quando o Senhor começa a corrigir, ou quando alguém se posiciona do seu lado e começa a dizer assim: você não está fazendo certo, você está fazendo errado, olha para isso, olha para aquilo. Parece que as pessoas tornam aquilo pessoal, e não é pessoal. Não é. Esse é o princípio da ceia. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Ame a correção. Se alguém diz para você, não é assim que se deve viver, Deus está apontando para você uma correção. Abrace, ame a correção. Aceite a correção. Quando a gente não aceita a correção, a nossa vida é como um barco, um navio. Quando a gente não aceita a correção, é como se âncoras fossem jogadas do nosso navio, e a gente quer vencer, a gente quer andar rápido, a gente quer, assim, ser bastante diligente, ser bastante assertivo, mas a gente não consegue, porque nós temos âncoras que nos impedem. Nós não paramos para fazer uma avaliação, nós não aceitamos a correção, e essas âncoras, elas ficam emperrando a gente, impedindo a gente de andar mais rápido. Avançar com âncoras, você tem que ter um esforço muito grande. É por isso que tem muita gente cansada, é por isso que tem muita gente esgotada. Eu ouço constantemente gente dizendo assim: eu não confio mais em ninguém, o ser humano está terrível. Meu amigo, enquanto você não parar, soltar as suas âncoras, você vai continuar cansado, esgotado. E você sabe que tem muitas pessoas transferindo isso dentro do reino, para o serviço, para a obra. Se a obra de Deus deixa você cansado, angustiado, alguma coisa está errada. Porque quando a gente começa a olhar, concentrar-se no autor e consumador da nossa fé, todas as dificuldades, ainda que tenhamos, porque a gente não está lutando contra pessoas, é contra principados e potestades, nesse exato momento há uma batalha enorme do inimigo contra você, para que você seja humilhado, para que você seja desacreditado. É por isso que aquela canção diz que Jesus, ele rompeu muralhas para poder estar conosco. Ele está fazendo isso o tempo todo, rompendo, para que você esteja perto dele, você consiga olhar para ele, e você entender que a obra de Deus não é um negócio feito com fardo. Se você está fadigado, cansado, talvez você está olhando mais para a obra do que para o autor e consumador da fé. Precisamos fazer esse equilíbrio na nossa vida. Soltar as amarras. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele e ele comigo. O quarto item importante é celebrar a fidelidade. Ah, como é importante a fidelidade. Como é importante a gente ter pessoas fiéis do nosso lado, como é importante a gente receber, contemplar a fidelidade de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo de número 12, versículo 1, diz: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Fidelidade é um produto escasso e muito valorizado hoje. Fidelidade, celebrar a fidelidade, celebre as pessoas fiéis que você tem do seu lado. É que eu sei que eu tenho pessoas fiéis do meu lado. Se você tem alguém intercedendo por você, você sabe que ali você tem uma pessoa fiel a você. Se tem alguém orando por você. Você deve se lembrar de Abraão. Deus não queria compartilhar com Abraão de que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas em um determinado momento Abraão ficou sabendo. E o que Abraão fez? Abraão começou a interceder pelo seu sobrinho Ló.
Abraão disse para Deus: mas Deus, eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, bom, justo. Será que se nós tivermos lá 50 pessoas que te adoram, o Senhor não vai poupar aquela cidade? Deus disse: eu vou. Então Abraão foi chegando à realidade, ele foi diminuindo, até que ficou. Só Ló saiu de lá. Se você tem alguém intercedendo por você, celebre. Eu te conheço. Ser fiel tem as recompensas. Aqui em Apocalipse, tem várias recompensas para aqueles que são fiéis. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 diz: o vencedor, quer dizer, aquele que for fiel até o fim, de modo algum sofrerá a segunda morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz: ao vencedor, ao fiel, ao vencedor, diz: eu darei do maná escondido. Que maná é esse, Senhor? É o pão da vida, é Jesus. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nele, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao vencedor, diz Apocalipse capítulo 2, versículo 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eles a governará com cetro de ferro e as despedaçará um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Celebrar a fidelidade. Outro item importante no diagnóstico da nossa vida é projetar o futuro. Projetar o futuro é sintetizar uma visão, é ter uma visão do amanhã, é pintar um quadro do nosso futuro. Qual é o futuro que você pinta aí de que Deus tem para você? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, qual é o quadro que você pinta nesse momento? Qual a visão que você tem de Deus para a sua vida? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aqui está uma visão de futuro para Abraão. Qual é a visão de futuro que Deus tem para você? Eu só sei de uma coisa, que Deus diz: esqueça o que foi feito, não viva no passado, veja, estou fazendo coisas novas. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo está sendo mudado, tudo está sendo abalado, os conceitos estão mudando, o conceito de nação está mudando. Qual é o maior país hoje? Sabe qual é o país mais populoso hoje? Eu não lembro qual é, mas se o Facebook fosse um país, 2 bilhões vivem dentro dessa comunidade. Hoje, o conceito de fronteiras está mudando. Não existe mais fronteiras. Hoje, as nossas cidades, elas são cosmopolitas. Você pega Rio de Janeiro, São Paulo, você encontra tanta gente ali dentro, de todos os lugares do mundo. Sertãozinho. Não vou dizer que Sertãozinho é uma cidade cosmopolita, porque senão eu teria que dizer que ela é quase mineira.
Mas veja quanta gente vem de fora para Sertãozinho. Quantas culturas, gente de todo lugar do mundo. Tudo está mudando. Os conceitos de igreja, inclusive, estão mudando. Eu não sei dizer para você o que vai ser igreja daqui a 10 anos. Mas eu sei que o processo de ser igreja ele está em um processo de transformação muito grande. Hoje existe mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Hoje o número de pessoas chamado desigrejado é muito grande. Gente que não conseguiu ser corrigido, não fez uma análise da vida, e eles caminham hoje arrastando as suas âncoras. Não consegue conviver mais em comunidade, porque já brigou com tanta gente, já brigou com tanto pastor, já foi um tanto... Não consegue mais, porque não consegue entender essas mudanças. Você sabe, a visão ela carrega duas coisas consigo. Visão ela é constituída de princípios e estratégia. Princípios você sabe que não muda, mas as estratégias elas mudam. Princípio jamais vai mudar, mas a estratégia, a maneira de como chegar lá, isso vai mudar. Até o conceito de missões mudaram. Antigamente, as pessoas elas tinham medo de assumir o chamado de missionário, porque eles tinham medo de ser enviado por Deus lá para a África, lá no... Não. Hoje, se você olhar dentro do seu bairro, ele é um campo missionário muito grande, muito fértil. Por quê? Porque o conceito de nação tem mudado. As fronteiras, elas estão mudando. Hoje você pode ser um missionário dentro da sua própria empresa, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio bairro. Mas esse é um item importante, projetar o futuro. O que você quer estar fazendo? Como é que vai estar a sua vida daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos? Qual é a visão de vida que você tem para você? Outro item importante é calcular o preço. Porque quando a gente projeta o futuro, você tem imediatamente que calcular o preço. Você tem que saber quais são as provas que vão estar diante de você. Quando Jesus estava falando com a igreja de Esmirna, ele disse: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. É importante discernir o preço que você quer pagar. Nós temos um preço para pagar. Se você continuar um cristão morno, você tem um preço para pagar. Se você quer ser um cristão aquecido, quente, revigorado, reavivado, você também tem um preço para pagar. Você só tem que escolher qual preço você vai pagar. Mas me parece que é um convite de Deus para mim e para você, para a gente se alinhar com o propósito dele para a nossa vida, porque o preço é menor. Aqui o texto diz: vocês serão tentados por 10 dias. Suporte. Seja fiel nesses 10 dias. É isso. Conheci uma mulher passando por uma enfermidade tão difícil. Uma pessoa fiel, dedicada a Deus, ama a Deus de forma incrível, cheio de obras. Mas porque enfrenta um câncer, admitiu fazer um despacho para poder ser curada. Sabe, é calcular o preço. Quando você tem uma visão de futuro, uma visão de vida, você tem que pensar, considerar qual o preço que você está disposto a pagar. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso foi o que Jesus disse para mim e para você. Tenha bom ânimo. Eu não estou dizendo essas coisas para entristecer vocês, mas para que vocês tenham bom ânimo. Em último lugar, é importante a gente discernir o momento profético. Discernir o momento profético é ter a compreensão dessa dinâmica espiritual, sabe? Nós vivemos épocas, períodos, nós percorremos percursos, quer dizer, caminhos,
E a gente precisa entender que para cada uma dessas estações da nossa vida, nós vivemos um momento espiritual. Nós temos um momento profético. Qual é o momento profético que você está vivendo? A Bíblia diz que Jesus, ele veio num momento profético. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento certo. No momento profético, no momento espiritual. Jesus chegou à plenitude do tempo. O tempo de Deus. Jesus, estando aqui na terra, ele também compreendia os momentos proféticos, os momentos espirituais. Lá em João 17, na oração que ele faz por nós, seus discípulos, ele diz: Pai, chegou a hora. Ele conseguiu discernir o tempo. Pai, chegou agora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Quando a gente entende a hora, o momento profético, a gente faz a oração certa. Quando a gente consegue discernir o tempo espiritual, a gente consegue fazer a oração certa. Pai, chegou a hora. Mas quem não consegue discernir os tempos espirituais, o momento profético, foge, trai, nega. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Pedro negou, Judas traiu e os discípulos fugiram. Quando a gente não consegue entender o tempo espiritual, essas coisas podem acontecer na nossa vida. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é o momento com as pessoas que Deus tem dado para estar perto de você? Qual é o momento que você tem vivido com a sua família? Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus genros, seus netos? Qual é o momento? Qual o momento que você está vivendo com a sua igreja? Qual é o momento? Qual é o momento que você está vivendo no seu ministério? Qual é? Qual é a oração que você tem que fazer nessa noite? Ana orou. Ana orou. Ana orou ao Senhor. E a Bíblia diz que ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhes derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo, a sua barba, nunca serão cortados. Qual é a oração que você precisa fazer agora, nesse momento profético, nesse tempo espiritual seu? É um voto que você tem que fazer? Ou você tem que orar como Sansão? Todos nós conhecemos a vida de Sansão. Um homem que nasceu com um chamado específico, com um poder, com uma força, mas e que em um momento ele se perdeu no caminho, no circuito. Mas a Bíblia diz, lá em Juízes 16, 28, e Sansão orou. Qual é a oração que você tem que fazer? Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Qual é a oração que você precisa fazer? Qual é a palavra que você tem que liberar para você nessa tarde? A Bíblia diz em Joel 3,10: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Qual é a palavra que você tem que liberar sobre a sua vida nesse momento? Esse momento espiritual, esse momento profético, qual é a palavra que você tem que liberar sobre a sua vida? Talvez você possa dizer: eu não tenho medo mais, Senhor. Eu não sou escravo do medo. Ou talvez você possa dizer: eu vou vencer. Contra tudo e todos, eu vou vencer. Talvez essa seja a palavra profética. Talvez essa seja a palavra que você precisa liberar nesse momento sobre a sua vida. Ou você precisa liberar essa palavra: Deus me ama. Posso ter pego caminhos tortuosos, reconheço, me perdoa, mas
eu sei que Deus me ama. Ou você pode dizer, eu não estou sozinho. Em qualquer circunstância, eu não estou sozinho. Qual é a palavra que você precisa liberar hoje sobre sua vida? Qual é o investimento que você tem que fazer agora na sua vida? Vamos fazer um diagnóstico para a gente alcançar um coração sábio, uma vida sábia. Onde você quer chegar? De que forma você quer chegar? Qual o preço que você quer pagar? Onde você está? Eu penso que nós podemos orar juntos nesse momento. E se você puder ficar em pé, puder fechar os seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo conduzir você nesse diagnóstico sábio. Contar os dias, observar os seus dias. Deixe o Espírito Santo conduzir você nesse momento. Deixa o Espírito Santo permitir você olhar para as suas obras. Deixe o Espírito Santo de Deus ajudar você a fazer uma avaliação da sua história. Ainda que você passe por caminhos tortuosos, ainda que você seja confrontado com sentimentos, com angústias, com medo, com desapontamento, mas deixe o Espírito Santo de Deus conduzir o teu pensamento agora. Mas você não vai ficar neste lugar de lamento, porque Deus tem planos bons para a sua vida. Que palavra você pode, nessa tarde e noite, liberar sobre sua vida para este momento? Qual é a palavra que o Espírito Santo de Deus traz na tua mente nesse momento, para que você declare, para que você libere para este momento na sua vida? Eu não estou com medo, eu vou vencer. Deus, o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama. Eu não estou sozinho, qual é a palavra? Eu sou livre, qual é a palavra? Eu sou perdoado, eu sou filho, eu sou filha, qual é a palavra que você pode liberar sobre sua vida nesse momento? Espírito Santo de Deus está trazendo essa palavra no seu coração e você vai liberar ela agora. E nós vamos fazer da seguinte forma: seus olhos estão fechados, Deus está trabalhando no seu coração nesse momento, o Espírito Santo de Deus está indicando uma palavra para você liberar sobre a sua vida nesse momento. Eu vou contar até 3, 1, 2, 3, e então todos nós juntos, nós vamos declarar a palavra que Deus colocou no nosso coração, que precisa ser declarada sobre a nossa vida. As palavras serão diferentes, você pode não entender do seu vizinho, mas você vai agora falar, declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei qual é a condição emocional, espiritual que você está, mas eu gostaria de chamar você para, assim, falar alto. Nós não vamos repetir isso, nós vamos fazer apenas uma vez. E você fale alto, forte, com convicção. Mas se você estiver assim também tão quebrantado, tão moído, tão sem força, e você quer apenas pronunciar baixinho, não tem problema. Mas você vai encontrar força aí dentro de você, com autoridade, e você vai declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu não tenho medo, eu sou filha de Deus, eu vou vencer, Deus é comigo. Eu não sei qual é a palavra que Deus está colocando no seu coração nesse momento, mas ao contar 3, nós vamos juntos declarar essa palavra sobre a nossa vida. Você está preparado? Eu vou contar. 1, 2, 3. Eu sou amado. Amém. Feche seus olhos, eu vou orar com você. Basta uma palavra, Deus, sobre nossas vidas do Senhor, e elas serão mudadas. Obrigado por nos conduzir a fazer um diagnóstico da nossa vida nessa tarde e noite.
É possível que tenhamos passado por lugares dolorosos, por momentos traumáticos, por memórias ruins. Mas o Senhor, nesse momento, nos tira deste lugar e nos conduz ao destino que o Senhor tem para nós. Nós declaramos, ó Pai, confiadamente uma palavra sobre a nossa vida, porque entendemos que essa palavra veio do Senhor, do Teu coração para o nosso coração. É isso que nós somos, é assim que nós nos sentimos, é assim que nós nos encontramos, nesse momento da nossa vida, nesse momento profético, nesse momento espiritual, Pai. Eu sei, Deus, que seremos sábios, seremos contemplados com a sabedoria que vem do Senhor. Nossa vida, Deus, ela será a vida cada vez melhor, Deus. Ela será uma vida cheia de paz, cheia de segurança, cheia de esperança, porque o Senhor está conosco, Pai. Nessa tarde, Deus, eu libero sobre o coração dos Teus filhos e filhas esperança. Enche o coração deles de esperança, enche a mente, o espírito de esperança, Senhor. Eu libero sobre a vida deles nessa noite, Senhor, a paz, a calmaria que há dentro do coração, Deus, dentro da alma, dentro do espírito. Descanso, Deus, porque Tu és o nosso Pai. Eu libero nessa tarde sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Deus, a força, a coragem, porque não somos escravos do medo, nós somos filhos amados do Senhor. Sabemos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus repousa, está sobre nossas vidas, hoje, agora, e para todo, todo sempre. Amém, amém.